Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. É isso mesmo, aula 19.1. Tá quase chegando ao final da nossa trajetória com vocês. Na aula de hoje, aluno, vocês vão aprender como foi que se deu a criação do Território Federal do Guaporé, que vai culminar com a criação do Território de Rondônia, que vai culminar com a criação do Estado de Rondônia. Interessante, né? Pois é. O nosso Estado, ele vai ter 3 momentos de nomes e de criações. Leis, criações, instalações, nomes. Nossa. Em 1943 é criado o Território Federal do Guaporé. E aí tem a lei, hein? Em 1956, em vez de Território Federal do Guaporé, passa a ser chamado agora de Território Federal de Rondônia, em homenagem ao Rondon, ao Marechal Rondon, que ele já era marechal. Em 1955, ele ganha a insígnia de marechal. E em 1981, é criado o Estado de Rondônia. Em 82, eu tenho a instalação do Estado. Incrível, né? 3 nomes, cara. Mas vocês vão saber na aula de hoje. Joga na tela! Na aula de hoje, então, vamos falar sobre a criação do Território Federal do Guaporé. Gente, um dia o Estado de Rondônia se chamou Território Federal do Guaporé. Getúlio Vargas e a sua relação com o nosso território, o que tem a ver? Tudo a ver. Se em 1943 é criado o Território Federal do Guaporé, Getúlio Vargas ainda estava no poder. Ele só vai sair em 45. Para isso, ele vai fazer uma visita aqui em Porto Velho, no ano de 1940. Houve o Acordo de Washington, que vocês viram lá em 1942. A criação do território em 43, tudo pertinho, né? Juscelino e sua relação com o território de Rondônia, em 1956. Já temos Juscelino Kubitschek. Aí depois, João Batista Figueiredo. Então, Getúlio Vargas, Juscelino e João Batista Figueiredo. Os 3 presidentes que têm suas relações com o nosso Estado. Getúlio Vargas e sua relação com o território. Ele vai desembarcar aqui em Porto Velho no ano de 1940. Intitulou a famosa frase Marcha para o Oeste. Nós precisamos colonizar a Amazônia. Como houve aquele acordo de Washington com o Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, e não o Theodore Roosevelt, tá? Ele, então, faz um apanhado dessa região. A verdade, Getúlio Vargas, ele estava em Manaus, para mim, me coloca aqui, eu vou ficar bem aqui, isso, cadê? Pronto. Getúlio Vargas é esse que está aqui, ó. Descendo de um avião. Eles pousavam aqui no Estado Novo, ali perto do CPA. Até porque, nessa década de 30, 40, 50, o aeroporto nosso ia da Praça Aloysio Ferreira até o CPA. Ali foi o nosso primeiro aeroporto, chamado Salgado Filho. Depois ele muda para o Belmonte, o aeroporto Belmonte. Aí depois muda para o nome de Jorge Teixeira Internacional. 3 nomes. Mas os aviões, eles pousavam ali no Estado Novo. Vai ser recepcionado pela Guarda Territorial. Ok? Vejam, esse contingente que estava ali, o Aloysio Ferreira, que tinha
conhecimento com Getúlio Vargas. Getúlio foi para Manaus fazer uma visita. E ele foi convencido pelo Aloysio Ferreira a visitar a cidade de Porto Velho. E aí, isso em 1940, quando ele, então, verifica a possibilidade, por que não transformar essa área aqui que estava crescendo? Vamos pelos fatos. 1940. Porto Velho, município é criado em 1914. Eu tenho várias construções do início do século XX. Eu tenho a linha telegráfica de 1907 a 1909. Eu tinha a ferrovia Madeira Mamoré, que estava funcionando a todo vapor. Quando Getúlio ele chega no poder em 1930, em 1932, ele vai extinguir o contrato com a May Jake Randolph. Mas a Madeira Mamoré estava trabalhando. Existiam os seringais da Amazônia. Aquela primeira leva de nordestino estava trabalhando nos seringais. Então Getúlio ele vem, começa a Segunda Guerra Mundial em 39, em 40 ele vem aqui, ele visita, e Porto Velho estava tendo progresso. Algumas construções daquela época, da década de 30, 20, 30, 40. Tanto é que vai ser criado um local onde o governador vai despachar, que é o Palácio do Governo. O palácio se chamou Getúlio Vargas, em homenagem ao cara que criou o território federal do Guaporé. Getúlio Vargas tem uma escola aqui também, tem rua, tem tudo. Getúlio Vargas vai ser muito agraciado por Porto Velho, pela criação do território. E aí ele vem, conhece um pouco o ambiente, desembarca, era para passar um dia, segundo, falam que ele passou 3 dias, e aí vai a história. Segue no quadro lá, vamos lá. Veja aí, essa é a imagem da nossa guarda territorial. Inclusive, era a roupa que o Marechal Rondon usava. Era dessa cor aí, ó. Certinho? E o Getúlio, aqui, ó, só usava branco. Olha o sapato dele. Ah. A marcha para o oeste, idealizada em 1938 pelo governo Getúlio Vargas, foi ampliada anos posteriores. Tinha como principal fator a imagem da nação no sentimento dos brasileiros. Essa ideia, como frisou Alci Linharo, era difundir tal imagem com base no ideal de uma nova ordem, em que a política passasse a ser entendida como ato amoroso, a envolver reciprocamente governantes e governados. Vejam que Getúlio Vargas, ele é um estadista. O cara, ele consegue trazer essa imagem. E eu descobri também que era fascista, porque teve lá um envolvimento com os nazistas aqui no Brasil, é uma coisa obscura. Mas Getúlio Vargas ele queria mostrar para o brasileiro que era necessário amar o Brasil. Ter esse sentimento de pertencimento, né, de valorizar a sua cultura. E a coisa era bem recíproca entre o comandado e o comandante. Ou governados e o governante. O ideário do Estado Novo de Getúlio Vargas, calçado na força da ação do governo e moderado pelos intelectuais arregimentados para divulgar a fundamentação do discurso do seu governante. Então, o discurso de Getúlio Vargas era preparado por pessoas ligadas ao poder, os assessores. Você sabe disso. Propunham mostrar aos brasileiros um retrato da nação em movimento. Aluno, é o marketing. Vem para mim. É o marketing. Se eu sou governo, se eu represento um estado, eu sou governador. Se eu represento um município, eu sou o prefeito. Eu tenho que ter uma base de assessores com visões. Os caras que me mostram
o que devo falar, como devo se comportar, porque tudo é construído, é uma imagem. E Getúlio Vargas tinha isso. Ele era muito bem assessorado. Tanto é que na campanha de Getúlio Vargas, em 1930, vocês vão ver depois em aula de história, todo mundo falava, menos Getúlio. Getúlio, ele falava por último. E ele ficava no cantinho ali, ouvindo todo mundo falar. Comendo um sanduíche, tomando um suco, refrigerante. E as pessoas ficavam sensíveis. Cara, como é que pode? Ele poderia muito bem ir para um restaurante, sentar numa mesa farta, comendo melhor, mas não, fazendo lanche. Esse cara do nosso. Então, a imagem que ele vendia era essa, um cara sensível, um cara do povo. Era uma imagem que vendia. Ele era muito bem assessorado. Todo e qualquer governante tem que ter bons assessores. Show? Continuando no quadro, vamos lá. A ideia era mostrar a transformação das áreas de fronteiras políticas do sul, oeste, norte do Brasil. Tudo voltado para a economia. Então eu preciso saber quais são os estados potenciais, o que esse estado tem para fornecer, o que esse estado é capaz de produzir. Mas isso ele fazia essa busca. Nesse período, Rondônia não existia. A economia da região estava resumida à coleta do látex. Funcionamento da estrada de ferro André Mamoré. Havia as colônias agrícolas, criadas por Aloysio Pinheiro. E a movimentação de navios pelo Madeira, Mamoré e Guaporé. Então, você observa que essa região ela é propícia para o crescimento. O nosso primeiro ciclo vai ser aí o ciclo do ouro, que vai ser o ciclo da borracha. O primeiro é o ciclo da borracha, que estava de vento e popa, né? Depois vai ser o ciclo da cassiterita, na década de 50. Depois o ouro, na década de 70. E depois a agricultura, na década de 80. Rondônia, então, começa a dar esse up, esse levantamento de produções. Porto Velho ainda era um município do Amazonas. Porto Velho vai ser criado em 1914, senhores. Dentro do espaço do Amazonas. É aí, eu tenho aqui Porto Velho, pega-se parte de terra do Amazonas e parte de terra do Mato Grosso e cria-se o território do Guaporé, sendo Porto Velho a sua capital. Então, Porto Velho ainda era o município do Amazonas e do Mato Grosso era Santo Antônio e Guajará-Mirim. Porque a linha divisória, ela passa ali na Farquhar. Santo Antônio e Guajará-Mirim ficava dentro da área de Mato Grosso. Porto Velho ficava na área do Amazonas. Que progredia sem contar com o investimento da infraestrutura da área urbana. Os benefícios que Guajará vinha recebendo provinham da ferrovia que tinha ali a sua estação terminal. O trem saía de Porto Velho, tinha várias estações e o final era Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, eu tenho a região do Iata, que era o seringal também. Os produtos que vinham da Bolívia, ali descendo o rio Mar de Dios e Bene, passavam pela Madeira Mamoré e vinha até Porto Velho. Então, era o início e o fim que dava destaque. Vejamos. A sociedade de Guajará-Mirim, em 1937, demonstrando o descontentamento que sentia pela omissão do governo estadual de Mato Grosso aos seus problemas, endereçou ao presidente da República um abaixo-assinado pedindo a criação de um território federal naquela fronteira. Gente, a mesma coisa vai acontecer com a região do Acre,
que era o sul da Bolívia. O governo boliviano não via com bons olhos aquela região. E aí os brasileiros começaram a invadir. Aí é quando o Brasil faz o acordo com a Bolívia, comprando o Acre, e aí o Acre passa a ser parte do Brasil. Veja que Guajará-Mirim quer fazer o mesmo. Possivelmente poderia se tornar um território. Mas vai ter que entrar no quadro de município do novo território que vai ser criado. Em 40, Getúlio Vargas visitou Porto Velho. Vai ser recepcionado por Aloysio Ferreira, de modo a influenciar o presidente e a transformar a região em um território. Observe que Getúlio Vargas, ele está olhando firmemente para o ouriço de castanha. Aqui na Amazônia, tinha essa árvore, tinha e tem essa árvore em abundância. Então, quando você quebra esse ouriço, eu tenho aí 10, 15, 30 amêndoa, que eles falam, castanha dentro. E aí é um trabalho que é feito também na floresta. Por que não? Então, Getúlio, com a sua roupa impecável, ele está conhecendo um pouco da nossa realidade. Veja a recepção, senhores, que foi feita a Getúlio Vargas. Essa rua aqui é a Prudente, Prudente de Moraes? Não, é a... Oh, meu Deus, Presidente Dutra. Presidente Dutra. Vou falar Presidente Moraes, ali. Presidente Dutra, que passa do lado do mercado, em frente ao Unicentro. Ela vai cortando. Essa era a principal rua. Se vocês observarem, em 1940, aqui vai ser levantado a Unicentro, que é o Porto Velho Hotel. Quando Getúlio Vargas veio aqui, não existia o Porto Velho Hotel. Essa residência que vocês estão vendo aqui é do seringalista Albino Henrique. O mercado central, em 1940, estava sendo concluído. Porque ele vai começar em 1917, 19 a construção. E vai pegar fogo em 1966. Então, os alunos da Escola Maria Auxiliadora e do Colégio Dom Bosco, que já existia, o Dom Bosco é em 35, vão recepcionar o Getúlio Vargas. Certinho? Vargas, ele se despede de Porto Velho no dia 13 de setembro de 1940. É celebrado o Acordo de Washington. Getúlio à esquerda e Roosevelt à direita. Lembrando que é Delano Franklin Roosevelt e não Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt é bem mais antes. Olha aí. Com a implementação dos acordos de Washington, o novo surto migratório veio a aumentar a população da área, que viria a ser o território federal do Guaporé. A intensa busca pela borracha trouxe contingente de trabalhadores da região Nordeste para os vales do Madeira, Mamoré e Guaporé. Nós já vimos no primeiro e no segundo ciclo da borracha. Getúlio caminha com a sua comitiva aqui por Porto Velho. Está se falando sobre a área, qual o potencial econômico que tem, o que pode ser explorado, etc. Aí é o Colégio Barão de Solimões. Lá atrás, ao lado esquerdo, você vê parte da 3 Caixa d'Água. Uma solenidade, então, é feita para a criação do território. Em 1943, através do Decreto-Lei 5.812, no dia 13 de setembro, foi criado o Território Federal do Guaporé. Aluno, não esqueça dessa data.
13 de setembro de 1943, através do Decreto-Lei 5.812, foi criado o Território Federal do Guaporé. Esse território vai ser desmembrado do estado do Amazonas. E Mato Grosso. Tanto é que existe um obelisco ali em Santo Antônio que data de 1911. Esse obelisco, que foi levantado pela equipe do Rondon, foi justamente para determinar aonde era o estado do Amazonas e aonde era o estado do Mato Grosso. Ok? Seus limites passavam pelo rio Purus e na parte também mais ao norte. Criado o território, passam a ser definidos seus 4 municípios. Vamos lá. Lábrea e parte do município do Canutama, que era do Amazonas, faziam parte do território federal do Guaporé. É isso que vocês já viram, não? Lábrea e Canutama passaram a fazer parte do território federal do Guaporé. Preste bem atenção. Porto Velho, que pertencia ao Amazonas, manteve-se a sua área, tornando-se a capital do território. Alto Madeira, que era o antigo município de Santo Antônio, que também pertencia a Mato Grosso, agora pertence ao território federal do Guaporé. Guajaré-Mirim, que também pertencia a Mato Grosso, Mato Grosso, a capital ainda a atual Vila Bela, pegando ali parte de Vila Bela também, Guajaré-Mirim, então, entra para ser município do território federal do Guaporé. Então, eu tenho 4 municípios, 5 municípios, com Canutama. O território federal do Guaporé surge com 4 municípios. Guajará, ex-Mato Grosso, Santo Antônio, ex-Mato Grosso, Porto Velho, ex-Amazonas, Lábrea e Canutama, ex-Amazonas. Calma, vai ter mais. Logo vai ser criado a sede administrativa do governo, que vai ser chamado de Palácio Getúlio Vargas, em homenagem ao presidente que criou o território federal do Guaporé. Nada mais do que óbvio, né, aluno? Vamos homenagear o cara que criou o território. Para a criação de novas províncias ou estados na Amazônia, a criação do território federal do Guaporé apresentou dificuldades já anteriormente sentidas no tocante à demarcação dos seus limites, aonde começa, aonde termina. Era preciso fazer um levantamento, isso em 1940. Antes mesmo da criação do território do Guaporé, a comunicação que era feita de Santo Antônio, do Rio Madeira, ao estado do Mato Grosso, era feita de forma mais eficiente com Manaus. No estado do Amazonas, do que com a capital Cuiabá e Mato Grosso. Então, se você queria resolver um problema de Santo Antônio para Cuiabá, era muito demorado. Era mais fácil você fazer com Manaus. Então, era necessário você redimensionar, rever isso aí. Por que para Manaus? Porque descer do Rio Madeira era muito rápido. Indo para Cuiabá, vixe, aí demorava tempo. Se for subir os rios, então, dava um trabalhão. Você subiria ali o Rio Madeira, Mamoré, Guaporé, até chegar em Vila Bela, e Vila Bela até Cuiabá. A inclusão do município de Lábrea, na área que vai ser criada no território federal do Guaporé, vai revelar problemas. Claro, apesar da proximidade de linha reta até Porto Velho. 180.
km. A inexistência de estrada fazia com que os habitantes de Lábrea percorressem pelo rio Purus até a foz do Amazonas. E deste subindo pelo rio Madeira, para chegar até Porto Velho. Ou seja, eles percorriam 2.500 km de rios, subindo. Então, se Lábrea quisesse resolver um problema com Porto Velho, que era a capital, desceria todo o rio Purus, chegava até a foz do rio Amazonas, que pegava o rio Madeira e subia. Era muito tempo de canoa, cara, ou de barco. Então, isso era um problema. Como é que nós podemos resolver isso? Vamos melhorar. Em linha reta, por exemplo, dava 180 km. E aí não vai ficar legal. Não vai ficar bem esse contato de Lábrea com Porto Velho. Era muito mais rápido que Manaus do que Porto Velho. Olha só. Começa a surgir um problema. Vem para mim aqui. Começa a surgir problema. Santo Antônio do Rio Madeira. Era mais fácil Santo Antônio resolver os problemas com Manaus do que com Cuiabá. Lábrea Canutama. Era mais fácil resolver o problema com Manaus do que com Porto Velho. E nós temos que relocar, reorganizar, reestruturar esses municípios. Tudo isso para dar melhores condições. Então, se aquele ficar perto, por que não, então? Aí começa a mexer. Aí, senhores, Lábrea e Canutama acaba saindo, não participando mais do território federal de Guaporé. Acompanhe comigo, vamos lá. Essa situação foi resolvida nos anos seguintes da criação do território federal de Guaporé. Os decretos de número 6.550, do dia 31 de maio de 44, e o decreto 7.470, do dia 17 de abril de 45, eles visavam ajustarem os moldes mais realistas à área do território. Ou seja, não vamos dificultar, vamos procurar amenizar. Ou seja, se deu, deu, se não deu, paciência. A consequência desses dois decretos, decreto 6.550, 7.470, foi o retorno do município de Lábrea à jurisdição do Amazonas. A evidente decadência vai ocasionar a sua extinção do município do Alto Madeira e a anexação ao município de Porto Velho. Então, Alto Madeira, que é Santo Antônio, vai fazer parte de Porto Velho. Então, eles começam a remodelar. Com qual objetivo? Com qual objetivo? Torna mais possível essa conversa alinhar de forma que não dá prejuízo para ambos os lados. Restaram, então, dois municípios do território, Porto Velho e Guajará-Mirim. Só que Porto Velho havia os seus distritos, né, que depois irão passar a ser município. Porto Velho tinha o Abunã, que era o Seringal, a região de Ariquemes, Calama, Jaci-Paraná e Rondônia. Rondônia é hoje Ji-Paraná. Tá, aluno? Sabiam disso? O município de Rondônia é hoje Ji-Paraná. E também temos Guajará-Mirim, com as regiões de Pedras Negras e Príncipe da Beira. Príncipe da Beira vai se tornar Costa Marques. Então os nomes vão aparecendo. E esse daqui, tudo vão se tornar Abunã. Certo? Olha lá. Juscelino e sua relação com o território de Rondônia. Juscelino é ele que vai transformar o território federal do Guaporé em território federal de Rondônia, em homenagem ao Marechal Rondon. Essa aqui é uma salmalmeira
que estava ali em Vilhena, quando começam a abrir a estrada para o norte, para Rondônia, e aí ele faz uma simulação, subindo no Caterpillar, no trator, para derrubar a última árvore. E ele caminha por cima dessa árvore. Na verdade, ele estava, na época, os colunistas dos jornais diziam que ele estava caminhando no progresso. Ah? A ideia de homenagear o Rondon não foi esquecida. No ano de 1956, o deputado Auro de Mello, que era membro do partido do PTB do Amazonas, e que teria nascido no Abunã, ele vai propor a modificação do nome de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia, em homenagem ao Marechal Rondon. A proposta ela foi concretizada quando o presidente JK assinou o decreto número 2.731, do dia 17 de fevereiro de 56. Nessa imagem, o JK vai ser recepcionado em Vilhena pelo governador de Rondônia, Paulo Nunes Leal. Pelo governador do Território Federal de Rondônia, isso no ano de 1960. O JK saiu em 61, né, quando ele inaugura Brasília. No 8º governo territorial, o mineiro de Carangola, Paulo Nunes Leal, convenceu o presidente JK a levar, de fato, o Brasil para o oeste, conforme o plano de Getúlio Vargas. Rondônia tinha apenas 100 mil habitantes. 100 mil em todo o território de Rondônia. Senhor presidente, o senhor já ligou Brasília a Belém e a Porto Alegre. Está ligando a Fortaleza. Por que não completar o outro braço da cruz, construindo a rodovia Brasília-Acre? Uai, Paulo, e pode? Pode, presidente. Mas é negócio para homem. Então vai sair, falou o presidente. Isso foi uma informação que o Paulo... Tanto é que tem um livro chamado O Outro Braço da Cruz. Essa é a imagem do nosso grande CPA, que é o Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia, onde reúne todas as secretarias do governo do Estado de Rondônia, atualmente. Criado na gestão do governador Ivo Cassol. É um monumento que chega a ser exuberante e transborda charme esse nosso prédio. Senhores, essa foi a nossa aula de História de Rondônia. Ficamos por aqui. Território Federal do Guaporé, Território Federal de Rondônia. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.